Então, hoje vamos fazer uma pequena revisão e vamos introduzir um pequeno conceito mais, sempre sobre as implicaturas, que é um aspecto das implicaturas que é divertido, é uma coisa que pode ser muito útil para muitas coisas. E tudo claro relativamente às implicaturas? Mas nós vamos talvez fazer uma pequena revisão e depois eu preparei exercícios para fazer junto, uma espécie de polls e um inquérito, assim que vocês podem ver quais que são as dúvidas, ok? Quando se houver uma interpretação diferente, significa que nós temos que trabalhar um bocadinho ainda a noção, ok? Mas não é uma coisa para ver quais que são as vossas dúvidas relativa seja ao RISE, seja aos atos linguísticos indiretos. Então, vocês podem encontrar estas slides no vosso InfoEstudante e também o outro pequeno sumário das condições dos atos linguísticos indiretos. Agora vamos ver se nesta aula ou na próxima segunda-feira vamos chegar à relação entre os atos linguísticos indiretos e as implicaturas. Então aí trabalharemos com mais ferramentas. Agora, eu vou começar com a pequena revisão, tá bem? Pode ser? Nós vimos como, pronto, esta é a nossa ideia completa do significado, que é dividido entre convencional e não convencional. No convencional, nós encontramos o explícito e implícito. Okay? Aqui nós temos diferentes dimensões dos significados. Uma é claramente o convencional e não convencional, outra é, digamos assim, a dimensão do implícito e a dimensão do explícito, que é uma parte muito complexa, porque apenas aparentemente nós podemos dizer de afirmar explicitamente tudo. Mas vamos já ver com exercícios depois. Aqui o que vocês já sabem, que o que é dito é o conteúdo proposicional. As implicaturas, o que vai além simplesmente do que é dito. Então, nós temos um significado proposicional estável, uma coisa que, conhecendo o significado das palavras, como aqui, nós podemos tirar um significado estándar, ou decodificar uma representação lógica ou semântica chamada, e depois nós podemos tirar as implicaturas. Ok, esta é a estrutura base de Grice. E nós vimos duas tipologias de convenção, uma que é o que é estipulado, então o escrito, por exemplo, nos livros de gramática. Então, o que é a base da língua? O que é fixo, o mais fixo, digamos assim. E depois existe o uso, uma convenção de uso. Então, nós vimos as diferentes tipologias de convenções de usos, de customs. A humilhação, fumar, dizer a verdade, etc, etc. Nós vimos dois tipos de implicatura, convencional, que é relacionado a uma propriedade das palavras. Nós chamamos agora os triggers. São palavras que são um bocado pesadas, no sentido que elas levam algo mais, ok? Por exemplo, quando eu digo para de fazer, blá, 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 ou acabo de, ou várias outras desta tipologia de palavra, tem
um significado implícito, levam um significado implícito que é chamado por Grice implicatura convencional. Então, tem alguma coisa implícito que é relacionado mesmo ao uso linguístico. O ma, embora, blá, 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 são todas palavras que levam, dentro da própria estrutura lexical, uma espécie de slot, um pequeno lugar implícito. E aí está escrito mesmo na estrutura semântica das palavras. As conversionais é tudo que é um bocado vai além do significado explícito. Ok? Aqui, por exemplo, num determinado contexto, sou inglês, então não sou português. Mas quando nós ficamos dentro da fronteira, na fronteira, no aeroporto, e uma pessoa pergunta se nós somos portugueses, isso tem necessariamente o outro significado, que ele é português, se afirma isso. Mas esta informação não é escrita dentro da língua, é implicada. Então, esta é uma implicatura que depende do contexto. No outro contexto, será já diferente. Então, estas são implicaturas conversacionais. Okay? E nós iremos ver hoje um pequeno aspecto desta característica da dependência do contexto. Muito bem. Nós temos 4 máximas e um princípio. 4 máximas que nós vamos ver são como se fossem especificações do grande princípio, que é a base da cooperatividade, que a vossa contribuição deve ser adequado à conversa onde que vocês estão. Agora, se vocês falam com o próprio amigo, vocês têm algumas convenções, mas se vocês falam com, por exemplo, numa aula do tribunal, vocês terão outras convenções. Há sempre uma cooperação. Sempre há diferentes degraus de cooperação. Se vocês, por exemplo, estão a atacar a própria esposa, a própria namorada, etc., esta claramente não é cooperativo no sentido que vocês não são, não têm um objetivo comum, mas sempre há convenções. Vocês interpretam o que outro diz numa certa forma. E sempre estão a considerar as convenções de uso da língua. Então, não é importante o fato de ser cooperativo no nosso sentido, mas ser adequado à tipologia de conversa onde é que nós estamos envolvidos. Então, vamos só apenas rever as 4 máximas. A primeira é da qualidade, lembra-se da qualidade o fato do Trump. Trump está, por exemplo, a falar do Covid. Por quê? Porque ele fala como uma autoridade e claramente aumenta e especifica melhor o contexto de cooperatividade. Então, a máxima de qualidade é que eu vou tomar por certo que o meu interlocutor está a dizer alguma coisa que não seja falsa, pelo menos que ele não acredite falsa. E depois que ele também tenha evidência, tenha as provas por isso. Então, o Trump, quando está a falar, está a contar mesmo sobre esse pressuposto conversacional. O fato que a gente, pelo menos, pense que ele não seja completamente fora de cabeça, que, pelo menos, tenha alguma forma de evidência das provas. Então, a gente acredita nela e aceita o que ele diz. Depois, a quantidade de informação. Segundo é que nós vamos sempre fornecer uma quantidade de informação que
e adequado à necessidade da conversa. Quando eu digo alguma coisa, não vou fornecer mais informações, nem menos. Então, se eu vou fornecer demasiadas informações, estou a brincar convosco. Então, vocês pensam que eu estou a entender algo diferente. Por exemplo, se agora eu vou começar a dizer vou fornecer mais informações. Como não sabemos, informação significa um pedaço de conhecimento que é partilhado, blá, 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 blá. Vocês começam a ficar endurecidos, porque eu estou a fornecer informações que já conhecem. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou fornecer menos. Então, uma implicatura ou implícito. Isso eu estou a explicar, mas na realidade eu não vou fornecer nenhuma informação. Então vocês ficam barulhados, porque não podem reconstruir nada. Então, aqui, a gente sempre pressupõe que o outro seja informativo no ponto adequado. Quando há mais, eu vou tentar perceber porquê, e quando há menos, sempre vou tentar perceber porquê ele não forneceu toda esta informação. Talvez ele não sabe, então. A relação que é talvez a mais importante, que é irrelevance. Então, tu tens que, em certo sentido, olhar para o que foi dito e tentar de ser adequado à tipologia da conversa. Então, em certo sentido, contribuir ao ponto da conversa onde que nós ficamos envolvidos. Aqui é o típico exemplo. Não tenho gás, ou fiquei magado, preciso de uma ambulância. Tudo isso, a gente, claro, dentro da conversa, não interpreta isso como uma informação, mas como um pedido. Por quê? É claramente adequado à tipologia de interação, o fato que não pode ser outra coisa, etc, etc. Okay? Então, a relevância é a relação com o contexto da conversa. O último, que é mais complicado, que é a maneira que nós temos que evitar obscuridade, ambiguidade, ser breve e ter uma ordem. Ok? Agora, vamos ver com o primeiro ponto, porque aqui é complexo por várias razões. Ok, tentem de olhar para os 3 pontos, 1, 2, 3, os 3 exemplos, e olhem como nós tiramos um significado implícito das 3 frases. 1, 2 e 3. Então, número 1, qual é que é o significado implícito? As francesinhas foram a causa da indigestão? Muito bem. Então, no 1 é a causa. Fantástico. No número 2. Não tinha dinheiro para pagar as francesinhas, por isso a namorada dele pagou. Ok, aqui é. E esta, claro, não dinheiro. Vou escrever not money. E depois há uma coisa antes disso, que tu já tens esta interpretação, porque o que é? Imagina a imagem na tua cabeça. O que aconteceu? Bem, que provavelmente houve uma causa anterior para ele não ter dinheiro. Tu estás a imaginar demais. Imagina só, tu dizes, Nuno comeu 3 francesinhas e a sua namorada pagou. Então, imagina a ordem. A ordem dos eventos. O que vem antes e o que vem depois?
Será Pois, que a frase não especifica isso. Será que é Aham. porque a namorada pagou as francesinhas e não pagou outra coisa? Ok. Então, é isso. As frases não especificam o que vem depois. Mas nós, geralmente, pensamos na cena que o Nuno e a namorada foram ao restaurante, o Nuno começou a comer muito, depois reparou que não tinha dinheiro, depois tinham que pagar e depois a namorada pagou. Então, percebem que nós interpretamos o e como se fosse depois. E quando nós interpretamos depois, começamos com a, digamos assim, ter uma ordem também narrativa. Mas a narração, aqui, é antes uma narração temporal, que depois nós ainda acrescentamos e transformamos numa, o que Guilherme diz, como quase uma história. Ele imagina, não tenho dinheiro, é demasiado caro, então a minha namorada tem que pagar. Ok? E o último. Nuno comeu 3 francesinhas e foi a falar com o pai da sua namorada. Não acontece a mesma coisa que no segundo caso? Ok, muito bem, exato. Depois. Imaginem agora, em que contexto vocês imaginam que isto acontece? Geralmente, num contexto, fosse na Itália, isso seria uma coisa séria aconteceu. Se ele tem que falar com o pai da própria namorada. Então, como é que imaginam que é a relação entre a primeira e a segunda frase? Bem, imagino que a terceira seja uma consequência da segunda. Ok. Ok, vocês encontram uma coisa. Exatamente. Mas imagina, se nós tirarmos agora, vamos tentar. Nós tiramos. Vamos tirar francesinhas. Vamos pôr, em vez de francesinhas, de comer francesinhas, vamos pôr. Bebeu, não sei, cinco cervejas e foi a falar com o pai da própria namorada. Qual é que é a vossa interpretação? Que é um elemento de coragem líquida envolvido na situação. Fantástico. Exato. Ele ficou um bocado ansioso, porque tem que ter uma conversa bastante séria, então começou a beber. Então, nós podemos dizer, quase, que seja por causa disso que ele, aqui, bebeu 5 cervejas. Então, aqui, nós podemos reparar o que é a ordem. Nós sempre tentamos de encontrar uma ordem dentro do nosso discurso. Uma ordem narrativa, uma história. E agora, a construção paratática, a construção com as vírgulas, por exemplo, com o E, etc., é um tipo de construção que nós podemos encontrar em vários tipos de textos, geralmente os antigos. A Bíblia tem uma ordem paratática, não é hipotático. Então, todas as conjunções, todas as relações entre uma frase e outra são garantidas através do E, a pontuação, o ponto, etc. Por quê? Porque nos tempos mais antigos era uma forma, um estilo literário, e deixar mais informação implícita, porque assim a história fica
num certo sentido, adequada ao interlocutor. O interlocutor imagina a narração e não é preciso fornecer todas as informações para avançar. A ordem, nós temos uma ordem que pode ser uma ordem temporal, como, por exemplo, esta aqui, ou uma ordem lógica. Por exemplo, esta, a primeiro causou o segundo, ou o segundo causou o primeiro. Então, o fato de ter uma quantidade de informação codificada menor, como, por exemplo, dizer qual é a relação entre as frases, nos permite de contar mais, de considerar mais o implícito, que é uma forma, uma usança, é um uso sobre a base da ordem da nossa cabeça, do discurso. Então, nós sempre consideramos a ordem do discurso e tiramos informações que são necessárias para completar e para, digamos assim, fazer sentido. Nós podemos dizer, seria muito diferente, Nuno comeu 3 francesinhas, ficou com dor de estômago, ou Nuno teve dor de estômago e comeu 3 francesinhas. Aqui, qual é que seria o significado? Que as francesinhas já não eram a causa da indigestão. Exatamente. Então, como é que será a interpretação do E? Eu sempre poderia, em teoria, poderia sempre dizer que o Nuno antes comeu 3 francesinhas e depois teve uma indigestão. Mas a ordem ficava completamente maluca. Então, se eu ponho got an indigestion, então ficou com dor de barriga antes das 8 3 francesinhas, vocês como é que podem interpretar o E? Por causa disso, Ah, eu 3 francesinhas, no sentido das francesinhas serem como um remédio para a indigestão. aham. E não tem. Então, tu estás que ao comer ou qual é que é outra possibilidade? Você pode repetir a pergunta? A minha internet falhou. Desculpe, sim. Então, Nuno got an indigestion and he ate 3 francesinhas. Nós podemos, então, como nós podemos interpretar and? Nós podemos, como because of it, he ate 3 francesinhas, ou temos que ter outra interpretação? Já aí é um bocado mais complexa. Também poderíamos tomar a conjunção no seu sentido lógico e dizer só que há uma associação entre as variáveis, não é? Mas a ordem está errada. Houve uma violação da máxima de modo. Exatamente. Isso, se nós ficarmos sem, como tu estás a dizer, se fosse apenas uma conjunção lógica, nós percebes que na linguagem natural nós quase não encontramos a conjunção lógica. Por quê? Porque aqui, geralmente, a base da conjunção lógica, quando nós estamos a falar dos eventos, é uma temporalidade. Então, o que tu estás a dizer é
ou nós interpretamos como a temporalidade ou causalidade errada, porque aqui não faz sentido. Mas nós podemos interpretar o E como também, como, embora ele teve uma indigestão, em todo lado, comeu 3 francesinhas. Aqui a nossa interpretação do é que ele nem se importava de ter indigestão, de dor de barriga, comeu, continuou a comer. Mas assim, percebem como claro, existe o significado lógico do exatamente, e faz todo o sentido, mas não faz nada sentido, porque nós nunca temos um verdadeiro significado lógico do vamos sempre a ficar com um significado semântico que nós atribuímos. Okay? Agora, o ordem conta, vocês podem reparar como a ordem conta mais quase da conjunção. Porque eu posso tirar a conjunção. E vocês sempre conseguem reparar e encontrar um significado na escondido. Aqui eu posso pôr a vírgula, simplesmente. Nuna got an indigestion. He ate 3 francesinhas. Ok? Eu posso tirar a marca linguística e vocês sempre conseguirão encontrar um significado que pode ser o mesmo ou diferente. Ao contrário, se eu vou pôr no and, limito as possibilidades da interpretação. Percebem como a dimensão implícita e explícita é todo diferente do que nós podemos pensar. O explícito, o que eu digo, limita o implícito. Não é vice-versa. Não permite o implícito. Então, é como o silêncio é a forma de ambiguidade maior. Quando eu começo a falar, é como limitar o silêncio. Não é? Há infinitas possibilidades que nos deixam o silêncio. Então, dizer pouco é um grande risco. É um risco muito grande, porque nos deixa muitas possibilidades de deixar o outro entender coisas diferentes. Então, a claridade está a significar fornecer a quantidade de material explícito necessário para evitar implicaturas que nós não queremos, ok? Mas depois, quando fazemos os exercícios, ficará mais claro. Mas pensa sempre assim, que nós sempre pensamos, ok, vou dizer menos, assim fico mais claro. Sim, mas deixas muitas possibilidades de interpretar, então, de tirar implicaturas. Quanto mais material explícito ponho na mesa, tanto menos implicaturas posso admitir. Isso com toda a tipologia da comunicação funciona assim. Até um certo ponto. Depois, nós temos 2 mecanismos. Um é observar. Nós tínhamos a ideia do fluxo normal da conversa, não é? Então, alguma coisa, ficamos aqui como um pequeno problema, alguma coisa não funciona como tinha que nós ficamos na espera, então nós vamos a fornecer uma implicatura para continuar o fluxo. Okay? Esta é a observância. Nós observamos, claro, como é no caso do não vou dizer tudo, ok? Vou fornecer uma ordem, então a implicatura serve a manter a ordem do discurso, que tudo fique muito bem, certinho, dentro das nossas expectativas. Mas existe o outro mecanismo. O outro mecanismo é um bocado, podemos dizer é malandro. Um malandro significa que nós temos a nossa ordem de discurso, depois chega o malandro e faz assim. Vais a arrebentar tudo.
é o discurso contínuo. Então, nós temos que explicar o fato que aqui nós temos uma quebra, uma coisa que não funciona. Uma coisa que não é apenas uma espécie de interrupção, mas é mesmo uma ofensa. Eu vou mesmo a arrebentar tudo. Então, eu tenho que fazer assim que esta violação, evidente, demasiado evidente, fique novamente dentro do fluxo da conversa. Então, nós precisamos de inventar uma nova parte. Toda esta parte não estava e agora está. Então, eu tenho que encontrar um significado novo para justificar esta violação. Agora, aqui, eu vou ajuntar um pequeno pedacinho da informação e tudo fica resolvido. Mas aqui, o pedacinho da informação é totalmente diferente, porque eu tenho que considerar toda esta parte. Então, eu vou criar um significado que não está. Esta, em verde, não pode ser considerado, não pode ficar cá dentro. Então, eu tenho que inventar um novo significado. Inventar um novo significado que é, claro, é assim, que não corresponde nada com o que estava antes. Esta é a nossa nova implicatura. Percebem que os dois mecanismos são semelhantes e diferentes. E esta de um esforço muito maior. Okay? Vamos ver alguma... Digam que o internet está um bocado instável agora. Okay. Vamos ver este exercício agora. I come home last night and there's a car in the dining room. I said to my wife, how did you get the car in the dining room? She said, it was easy. I made a left turn when I came out of the kitchen. Então, aqui. O que fica um bocado estranho? Necessariamente que ela não estaria com o carro na cozinha. Essa situação é absolutamente ridícula. Exatamente. Então, aqui, qual é a interpretação desta frase? Ele fornece toda a informação ou não? Pedir um esclarecimento. Nós estamos a olhar para isto do ponto de vista dele fornecer informação a nós que estamos a ler, ou do ponto de vista estritamente conversacional, digamos, para a mulher que está em contexto e não precisa de mais informação, presumindo isso. Exatamente. Do ponto de vista, sim, da mulher. Para mim, ou a assumir simplesmente que ele não está a falar para mim e eu estou fora do contexto. Exatamente. É como, imagina, uma conversa que tu voltas para casa, há um carro dentro da cozinha e a tua mulher toda contente e tu dizes, olha, como é que este carro está dentro da cozinha? Então, nesta conversa, tu imaginas ficar dentro desta conversa. Então, como aqui, esta pessoa fala a esta, dentro desta conversa. Como é que tu poderias interpretar a primeira? Para mim é puro nonsense. Se de facto o carro tenha É claro, sim, mas aqui é uma piada. Então, imagina, encontras dentro da cozinha, não sei, uma coisa muito grande. Como é que agora há este novo armário? Como é que conseguiste como é que este armário fica na cozinha agora? Então, é perguntar a modalidade ou perguntar outra coisa?
Quer dizer, em princípio, uma pergunta pela causa do carro estar ali, ou seja, tentar perceber como é que aquilo foi ali parar. Exatamente, exatamente. Então, neste contexto, digamos assim, é claro que é uma coisa estranha que haja este carro aqui. Então, a pergunta é, por quê? Por que está aqui? Então, nós vamos retirar uma informação mais do que dito. Então, não é muito, a importância não é muito o como, a modalidade, mas por quê? Por que agora há um carro dentro da cozinha? E ela está a responder exatamente fornecendo a informação que é literalmente pedida e não a informação que é implícita, que é, digamos assim, fica na escondida, num certo sentido. Ok? Aqui é uma questão, simplesmente uma brincadeira entre a quantidade de informação que a gente vai trocar. Professor, Diz. neste caso, então, observando a máxima, não a mulher, mas o homem, ele não nos dá a informação toda, porque, quer dizer, ele está a perguntar como é que o carro entrou na sala de jantar, mas ele, no fundo, quer saber o que é que o carro está a fazer dentro de casa e não na garagem. Exatamente. Claro que depois na piada a mulher responde, eu estava com ele na cozinha e virei à esquerda. Ela responde porque ele não nos deu a quantidade de informação suficiente. Exatamente. É mesmo assim. Mesmo assim. Ele forneceu a quantidade de informação suficiente e estava na espera que a mulher tirasse a implicatura, mas a mulher não tirou a implicatura. Então, não foi cooperativa. É mesmo assim. Muito bem. Aqui. What were you and Anna talking about? You were looking at me all the time. Oh, well, why don't we go get something to drink? Aqui. O que acontece? O que os dois estavam a falar? Estavam continuamente a olhar para mim. Oh, bom, vamos a beber um copo? O que acontece? Mary não responde ao que ele diz, não é? Quebra a máxima, porque ela claramente estava a falar sobre ele, então agora quer sair com ele. Então, utiliza aqui... Qual é que é a máxima? Então, qual é que é a máxima aqui quebrada? Relevância, talvez, não sei. Relevância, sim. Exatamente. E a máxima de relevância, porque ela não está a responder à pergunta. Então, como se fosse uma ordem do discurso, então eu vou contribuir aqui. Ela não está a começar o outro discurso. Então, há uma quebra mesmo da relevância do discurso. É irrelevante o que ela está a dizer. Então, ele vai perceber que então não quer falar do próprio objeto da conversa. Ok, muito bem até agora. Vamos ver isso. Aqui nós estamos sempre com as implicaturas. I hope you brought the bread and the cheese. I brought the bread. Estava na espera que tu trazesses, desculpa, o pão e o queijo. Trouxe apenas o pão. Então. Em princípio, quer dizer, penso que ele não trouxe o queijo. Exatamente. É um problema da máxima da quantidade. Informação insuficiente. Exatamente. Exatamente. É mesmo assim. Eu dei menos informação
porque não explicitei isso, mas estou a colaborar. Então, eu estou a utilizar a máxima, ok, ótimo. Então, a outra pessoa vai tirar sozinha a informação que ela precisa. Então, não preciso dizer tudo. Eu vou apenas fornecer um pedacinho da informação, porque o outro não é muito bom dizer que esqueci de uma coisa. Eu vou dizer apenas a parte que importa. Do vegetarians eat hamburgers? Do chickens have lips? Então, parece ser um caso de perceber que se está a fazer float da máxima e se responde com um float da máxima para... Maravilhoso. Exatamente. Exatamente. Aqui está... Que máxima podemos dizer que seja esta? De qualidade? Sim, por quê? Porque aqui está claramente a pensar que a gente possa considerar isto verdadeiro, há uma possibilidade que isso seja verdadeiro, então está a dizer uma coisa que é conhecida como absolutamente falsa. Fantástico. É um caso de floating the maxim e de um caso de máxima de qualidade. Ok. Vocês são maravilhosos. E aqui é uma pequena diferença. Pode ler que eu tenho... Aparece-me uma barra à frente e não consigo. Exato. Oh, desculpa. Aqui, talvez eu ponha aqui em cima. Ok? Conseguem ler agora? Ainda não. Não, a caixa de... Caixa verde. Então eu vou escrever. Tehran is in Turkey, isn't it, teacher? And London is in Armenia, I suppose. Okay. Tehran is in and London is in. Ok. Agora também já conseguimos ver, professor. Ótimo. A barrinha. Ótimo. Qual é que é a diferença? O float da máxima parece mais ligeiro, não sei, de algum modo não parece tão chocante como o primeiro. Ok, muito bem. Por quê? Porque aqui temos a figura da autoridade que é o professor ou a professora que quer... Na outra era gozar com a pessoa, gozar, eu acho. E aqui parece-me que o professor ou a professora quer, no fundo, ensinar, fazer ver com que o aluno esteja errado. Muito bem. E agora, de um ponto de vista puramente linguístico, qual é que é a relação entre... porque vocês encontraram fantástico a máxima e a qualidade, mas o que é que repara entre mesmo as duas utterances, os dois enunciados? Aqui estou a fazer uma pergunta e aqui está a responder com uma pergunta. O que é que vocês reparam? De um ponto de vista linguístico, como professor, o que é a máxima? A máxima de qualidade é do Searle. E o mundo é branco. Então, vou responder nesta forma. O que acontece?
por exemplo, imagina, Raquel me pergunta, professor, poderias, quantas é que são as máximas? Raquel, poderias levar esta garrafa de água à tua amiga? Trazer esta garrafa de água à tua amiga? O que é que está a acontecer? Não estou a violar apenas uma máxima. Penso que a máxima Aqui, da relação também está envolvida. maravilha. É mesmo assim. Percebem que todos vocês, repararam que este é um bocado mais suave, não é? Como reação. É quase uma brincadeira. E aqui há um bocado uma agressividade a mais. Por quê? Porque estou a quebrar também o outro máximo, a máxima da relação. Então vou, num certo sentido, aumentar o implícito, o trabalho do implícito. Aqui eu tenho uma marca E, então a marca há uma resposta, então a relevância parece respeitada, e o E, como é que vocês interpretam o E? Se assim fosse, em certa medida, não sei. Ou seja, se parte. Sim? Era só isso que eu estava a dizer. Ou seja, supondo que essa coisa ridícula se verifica, então outra coisa ridícula se verificaria. Exatamente. É mesmo assim. Então eu vou Então eu vou a confiar mais sobre a parte linguística do que sobre a parte implícita. Aqui vou dar uma marca que limita as possíveis interpretações. Aqui eu deixo tudo à máxima da relevância, a relação entre as duas coisas. Então, pode parecer um bocado mais agressivo. Aqui, o significado é um bocado mais suave, porque já eu deixo todo um bocado codificado, vou tomar a minha responsabilidade sobre isso. Então, eu ponho uma analogia e deixo o outro explicar a analogia. É um bocado, é diferente, uma diferente estratégia, que é mais explícita. No primeiro caso, é um bocado mais implícito. Muito bem, então, aqui, é uma máxima de Oscar Wilde. Aqui nós percebemos que alguma coisa não funciona como deve funcionar. Ele não tem inimigos, mas não é intensamente odiado pelos próprios amigos. Então, qual é que é o problema aqui? Aqui parece-me ser um problema com a máxima da qualidade, no sentido em que isto é um oxímoro, não é? Não podem ser as duas verdadeiras. Ok, muito interessante. Então, vou dizer duas coisas que não podem ficar juntas. Ótimo. Outros têm outras maneiras de explicar esta. Porque Dizer, podem haver... Sim. Acho que também há um problema de ambiguidade, certo? Não tem a ver com o modo como as coisas estão a ser expressas. Portanto, teria também a ver com a máxima de modo. Ótimo. Exatamente. Então, nós podem interpretar como um ponto de vista lógico, é claro. Aqui eu vou dizer duas coisas que não podem ficar juntas. Mas, no outro lado, se nós interpretarmos como que talvez não ambiguidade, mas pode ser be brief, está a fornecer uma parte do que é ser odiado ou ter inimigos. Então,
as duas máximas brincam juntas, porque a primeira parte é clara, aqui não há inimigos. A segunda é uma paráfrase de ter inimigos. Então, ele brinca com as duas máximas no mesmo tempo. Então, na qualidade, está a dizer duas coisas diferentes. E, de outra maneira, eu vou explicar numa forma ambígua e demasiado comprida uma coisa que podia ser explicada de uma forma rapidíssima. Tem inimigos. Então, a coisa que nós podemos reparar, qual é que é a implicatura desta máxima de Wilde? O que é que nós podemos pensar que... Por que foi escrita assim? Quer dizer, eu diria que é numa tentativa de particularizar o que é que pode ser um inimigo, de tal ponto a que até mesmo aquilo que se, quer dizer, aquilo que se poderia aplicar ao conceito de amigo se torna inimigo visto deste ângulo, digamos assim. Exatamente. Pode ser esta explicação. Ou, não sei, eu estava a pensar também o fato como se ele ficasse na perspectiva da pessoa de quem fala. Ele diz, sim, não é... Eu não tenho inimigos, diz esta pessoa. Mas depois o Wilde vai fazer um pequeno comentário. Sim, ele acha de não, mas todos os próprios amigos o odeiam. Então, é como se introduzisse duas vozes diferentes, como se ele ficasse fora do mundo, em certo sentido. Ou brincar com as palavras dele, mas em todo lado é gozar com a visão do mundo desta pessoa. Então, sim, pode ser assim. Agora, não, vamos começar com algumas possibilidades. Vamos ver esta, comentamos juntos. É uma parte de um filme, Once Upon a Time, Mexico. Não era isto. Não me lembro. Once Upon a Time in the West, está escrito lá em cima. Aqui há esta sequência de frase. Frank sent us. You bring a horse for me? Levar a trazer um cavalo para mim. Looks like we're shy of one horse. Cavalo menos. You brought too many. Vocês trazeram 2 cavalos a mais.
percebem que aqui há uma parte muito grande. Qual é que é o problema? Aparentemente, tudo funciona. Aqui há... vocês trazeram um cavalo para mim? Ok, há 3 cavalos. Eles são em 3. Então, aparentemente, nós temos um cavalo menos. Notamos com um cavalo menos. Ele diz, não. Vocês trazeram um cavalo a mais. 2 cavalos a mais. Então, eles perceberam que, claro, há um problema. Por quê? Quer dizer, já estava implicado nessa frase o que ia acontecer ou o que está a acontecer agora no filme, o tiroteio. Por quê? Subentendo que, havendo 2 a mais, estando ali 3, quer dizer, há um problema, um problema matemático não faz sentido. Estão lá 3 cavalos. É isso. Ok, então, há um problema com quale máxima? Se há 3 cavalos, ele diz, há 3 cavalos, há 2 cavalos a mais, eles são em 4, então há algum problema. Desde logo um problema de relação. Parece não haver relação entre a resposta e a pergunta. A primeira, aqui, não é? Did you bring a horse for me? Sim. Exatamente, esta é claro, maravilhosa. Fantástico. E aqui, relevance. Porque não responde. Então, é como a mesma coisa. Sabes, eu estou sem gasolina. Eu preciso de encher, não tenho gás. Muito bem. Há uma bomba lá ao lado. É a mesma coisa, assim, relação fantástica. E entre esta e esta. You brought too many. E entre esta e o que efetivamente vai acontecer aqui. Há toda uma questão de ambiguidade, desde a resposta do looks like we're shy one horse até o you brought too many, há todo um conjunto de ambiguidade. Pronto, depois é resolvida do modo como é resolvida, acho eu. Aham. E porquê, Tiago? Porque vamos ver quais é que são as ambiguidades, se são ambiguidades semânticas ou pragmáticas. Então, e sobretudo, como é que explicas ao nível de máximas a relação entre a terceira frase, esta aqui, e o que está a acontecer aqui? Quer dizer, a partir do momento em que ele diz que há 2 a mais, quando na realidade há cavalos a menos para todos eles, implica que alguma coisa vai acontecer a alguns deles de tal forma que essa frase se torne verdadeira. Portanto, há toda uma comunicação implícita envolvida nessa pequena frase. Pronto, fantástica. Fantástico, Tiago. É apenas dizer, então, há a máxima de qualidade que está partida. Ele está, numa forma extremamente evidente, a dizer que a realidade não é assim. Então, não é verdadeiro
que existe um cavalo a menos, então não é o problema que haja um cavalo a menos, porque nós somos em 4 e os cavalos são 3, mas aqui que há 2 cavalos a mais. Então, o que ela está a dizer, então, que são as pessoas, são 3, que são 3 pessoas a mais. Então, ele está a negar uma coisa óbvia. Então, que o problema é que nós temos que agora modificar a realidade assim que se fique adaptada ao contexto. Agora, ele está a negar com a máxima de qualidade, está evidentemente a negar a realidade. Não, os cavalos são bons, até são a mais. Não pode ser. Então, ele, num certo sentido, vai a modificar a realidade. Percebem como, de um ponto de vista dos atos linguísticos, aqui as implicaturas dos atos linguísticos ficam um bocado relacionados. Porque you brought two too many, o que é que significa agora? Ele não está apenas a descrever o mundo. Ele está a dizer que o mundo não é mesmo assim. Do ponto de vista dos atos linguísticos, não é um assertivo. Não é apenas um assertivo. É um assertivo que está a dizer outra coisa. O que que o Bronson está a fazer? Há um ato comissivo, diria eu, subentendido, que ele se compromete a que passem a haver cavalos a mais. Exatamente. É mesmo assim. Eu vou matar-vos 2. Vou matar-vos todos. É mesmo assim. Fantástico. Então, vocês já percebem a relação entre as duas coisas. Ok. Aqui há alguns atos implícitos, mas antes queria fazer uma pequena exercício, que não é um exercício, é uma tentativa de ver se tudo fica bem claro. Preparei alguns exercícios que podem fazer e depois vamos discutir todos juntos. Então, podem ver? Há alguns textos. Aqui, infelizmente, fica tudo na mesma linha. E vocês podem escolher uma das máximas, se acham que haja uma máxima que é quebrada ou não, ou respeitada ou não, ou uma implicatura convencional. Então, e ver a primeira coisa e nós podemos depois discutir. Fazem isso, são 9 perguntas, e podem votar e depois vamos ver, efetivamente, se todos concordamos. Ok? Tentem de fazer este pequeno exercício. Dá para selecionar mais do que uma opção, mas não convém, não é? Em princípio. O ponto aqui não é acertar. Por exemplo, se tu achar que é aqui uma máxima, sei lá, de relação, também uma implicatura convencional, mas não estás bem convencidos entre a relação e quantidades, pode escolher as duas, porque pelo menos nós vamos ver qual é que é
descrever melhor, porque se é uma dúvida, nós vamos resolver isso logo. Ok. Então, só para clarificar, a ideia é nós identificarmos as máximas que estão ou não que estão a ser quebradas? Sim, vocês identificam. Agora, vocês podem interpretar cada exemplo e uma máxima. Agora não sei se são observadas ou quebradas. Isso será o exercício a seguir. Ou seja, só identificam qual é que é a máxima que estamos a falar. Obrigado. Uhum. Então, eu vou deixar um minutinho mais, depois vamos corrigir. Vamos não corrigir. Vamos discutir, porque aqui
Já está? Ok. Vou acabar agora e já alguma coisa para discutir, que é muito bom. Então, eu acabo. Vamos ver todos os resultados agora. Agora, podem ver todos, não é? Primeira pergunta. Acharam fácil, difícil? É uma coisa clara, não clara? Eu achei clara a pergunta. Ok, ótimo. Agora, vamos ver o primeiro. Can you tell me where the lecture is? It's in room 254, the room in which I had my first university class ever. Então, a maioria, 80%, respondeu que é a quantidade. E a relação, alguns responderam a relação. Ok, por que um e por que o outro? A quantidade é a submáxima que diz que não se deve fornecer informação em excesso. Exatamente. Exatamente. Aqui parece que haja um excesso de informação. Ok? Muito bem. E relativamente à relação, alguns responderam à relação. Quer dizer, em princípio também o facto de ele dizer que era onde ele teve a primeira aula na universidade é algo que não tem relevância. E, portanto... Neste sentido. Este aspecto é muito interessante porque este ponto, exatamente porque foi criada a teoria da Relevance Theory. Porque para a Relevance Theory todas as máximas ficaram incluídas na máxima da relevância. E o que Tiago diz faz completamente sentido. O ponto é, para o Grice tem uma visão da relevância muito limitada. Então, por exemplo, se há uma questão, então há uma resposta à questão. Então, aqui, aparentemente, há uma resposta clara. O problema da irrelevância é porque há quantidade de informação que não é precisa. Então, é como se a ideia de relevância por Grice seja limitada apenas aos turnos. Então, eu digo uma coisa e tu respondes numa forma adequada, apenas a conversa. Nada mais, nada menos. O resto são as outras máximas. Mas percebem por que a máxima de relação é a mais importante? Exatamente por a razão porque Tiago disse. Parece que o resto não haja relevância. Mas a ideia é aqui, para o Grice, é a quantidade de informação. Então, há uma relação muito forte entre a informação, quantidade, e a informação necessária para alguém. Então, a relação e, digamos assim, quantidade parecem, neste caso, confundir-se. Aqui seria um claro caso de quantidade, mas apenas se nós definimos relação como uma relação entre os dois turnos dos interlocutores. Ok? É um problema filosófico, Tiago, que ainda está discutido. Então, fizeste muito bem então, nisso. Se vocês responderem nesta forma é sempre justificar depois no texto. O texto imagina uma pergunta assim. Para mim, uma resposta como o Tiago é relação porque a informação não está relacionada. Eu vou aceitar isso, sempre que haja uma explicação que é relacionada às máximas, para perceber que vocês perceberem. Okay? Posso colocar aqui uma questão sobre esta interpretação? Sim. Quer dizer, se seguir, a questão prática é se devemos seguir a teoria da relevância ou a teoria das implicaturas de Grice, não é? Sim. Porque na realidade, se subsumirmos tudo à categoria ou a uma máxima de relevância,
tudo o resto se anula, não é? Fica tudo subsumido nessa máxima. Portanto, digamos, o aspecto mais conceptual é se isso não faz perder um determinado nível de compreensão do que está em causa. E um aspecto pragmático é se isso não seria uma resposta trivial num teste, digamos, numa pergunta no teste, não é? Uma vez que, nesse caso, a resposta estaria sempre certa. Exatamente, claro. É verdade. Se vocês tiverem uma dúvida, ponha a relação e depois explica. Sim, tens completamente razão. O fato que aqui o Grice permite uma análise muito mais a fundo do que a relevance é uma teoria cognitiva. O ponto é, se fosse um caso específico, bem justificado, que se trata, etc., e depois emerge o fato que a quantidade, como o Tiago explicou, que esta informação é demais, não é exatamente a quantidade certa, ele, na realidade, explicou a máxima da quantidade. Então, mas por apenas relevância, relation, para mim seria errado. Isto é errado. Mas... Só para fazer um follow-up. Neste sentido de que, de facto, a relação parece estar sempre envolvida, pergunto se a ideia no contexto da teoria de Grice, nós não deveríamos examinar, quer dizer, à primeira vista a relação está sempre envolvida, ou parece estar sempre envolvida. Não teríamos de examinar se existe uma outra máxima envolvida e, nesse caso, prescindir da relação? Ou, é mesmo assim. quer dizer, prescindir da relação de todo ou acrescentar a outra interpretação e manter a relação? Exatamente. Qual era a ideia do Grice? Do Grice era, para ele, a relação, e como tu estás a dizer, é sempre respeitada quando nós não percebemos que esta máxima seja quebrada de uma forma muito adequada, mas o ponto do Grice é que uma pergunta, então uma resposta ao ponto. Isso era apenas isso. O resto era quantidade, qualidade, etc. Eram todas maneiras de explicar a relevância. O conceito que nós temos hoje da relevância era já muito detalhado pelo Grice. Nas máximas, o que é, de um ponto de vista teórico, subsumir todo sobre o conceito de relevância faz? Faz sim que nós temos um conceito muito confuso, muito ambíguo, muito vago. Então, o ponto é, a relação é apenas uma, digamos assim, de um ponto de vista pragmático, de um ponto de vista de conversação, ter uma resposta adequada ao turno antecedente. Ponto. De um ponto de vista claro, evidente. Todo o resto explica porque alguma coisa não é pertinente, não fica pertinente. E há diversas maneiras que esta relação de pertinência quebra-se. Não é apenas uma relação entre os turnos, entre os enunciados, mas do conteúdo. Então, aí, ele vai detalhar melhor. De um ponto de vista teórico, nós não temos aqui muito tempo, infelizmente, mas pensem só o ponto que a Relevance Theory, então, a ideia que nós temos apenas uma máxima, que é a máxima da relação, nasceu de duas máximas. É da máxima de quantidade e da máxima da relação. Então, a primeira máxima que ele tenha, a ideia que nasceu, é a informatividade. Então, para eles, para a Relevance Theory, todo dá a volta ao conceito de informatividade. Então, por isso que fez muito piada o que Tiago respondeu, porque na realidade ele fez exatamente o raciocínio que os teóricos da Relevance Theory fizeram. A informação não é adequada, não é relevante o que é pedido. Ponto. Então, era uma formulação diferente, mas claro, para mim, a relação, nesse caso, é errado, porque nós tínhamos explicado de uma forma muito clara que para Grice é apenas ter uma resposta adequada à pergunta. Ponto. Ok. Vamos ver
a número 2. Aqui há muita controvérsia. Vamos ver porquê. What do you think Junior's childish behavior last night? Então, aqui vocês deram a resposta diferentes. Vamos ver as várias possibilidades. Por quê? Qualidade. Qualidade é uma coisa que nós dizemos coisas que são verdadeiras, que nós não achamos ser falsas e que nós temos das provas suficientes. Então, por que aqui foi quebrada a máxima de qualidade? Que acho que não pode ser de todo, não é? Este é exatamente um tipo de situação, quer dizer, é uma tautologia. Uhum. Não é possível isto não ser verdadeiro. Exatamente, é uma tautologia. Então, a máxima de qualidade, neste caso, não faz sentido, porque é absolutamente verdadeiro. Então, se as tautologias, a tautologia é uma coisa que sempre é necessariamente verdadeira, qual é que é o outro aspecto que tem? Eu tinha só, quer dizer, eu em certa medida percebo que não possa ser, ou que não se identifique aqui a qualidade. Uhum. No entanto, quer dizer, eu também consigo dobrar o assunto, se calhar em virtude da pergunta não ter sido propriamente específica, ao ponto de dizer identifica a máxima quebrada aqui, ou alguma coisa assim do género, Uhum. De tal forma a sustentar que a qualidade pudesse ser defendida aqui, na medida em que poder-se supor, e isto, quer dizer, claramente é um desvio do contexto zero, ou do contexto habitual em que pensaríamos isto a ocorrer, mas em todo o caso é possível, de que a afirmação de que o Júnior teve um comportamento de criança é uma afirmação infundada e, portanto, contra a máxima de qualidade, em certa medida. Ok, esta poderia ser uma interpretação, ou nós podemos pensar que Junior seja uma pessoa adulta. Uma pessoa... Exato. As crianças vão continuar a ser crianças. Ótimo. Então, isso já seria com um bocado de... Tu tens que fornecer exatamente este contexto, que Junior é uma pessoa madura, adulta. Então, faz muito sentido. Ok, nesse caso, é falso. Muito bem, neste contexto, sim. Isso não remete para a relação? Exatamente, mesmo assim. Qualidade. Exatamente. Nós temos... O valor de verdade aqui não está em causa, para mim. Uhum. Quer dizer, exatamente. o valor de verdade está sempre em causa na medida em que há uma afirmação, não é? Acho eu. Agora, o que foi levantado é relação. A relação é que a resposta não está em nenhum lado relacionado com a pergunta. Então, a primeira máxima que a gente vê que parte aqui é mesmo a relação. Então, aqui não é uma resposta. Mas, então, o primeiro ponto é isso. Mas, nós depois tentamos de encontrar uma forma de resposta. Nós podemos encontrar uma outra máxima que é partida. Então, para o Tiago, imaginamos que Júnior seja um adulto. Então, isso é Júnior é um menino e sempre será um menino. Muito bem, então não é uma pessoa madura. Então seria qualidade. Imaginamos que Júnior seja um menino, sempre um menino. Imaginamos que exatamente seja uma... Não sabemos quantos anos tens, mas podem ficar na categoria do boy. Diz alguma coisa relativamente? Um menino é sempre um menino. Sempre serão meninos.
dizer, tendo em conta que, porque a expressão, não é, meninos, boys will be boys, eu não consigo, é um bocado, primeiro é muito ambígua, porque depende do contexto, não dá para ser acontextual, porque normalmente sempre que as pessoas utilizam boys will be boys, é exatamente para tentar justificar o comportamento quando os rapazes fazem coisas que são normalmente repreendidas, se fosse, por exemplo, uma rapariga, não é? Por exemplo, aqui fala-se do comportamento do género. É por isso que eu percebo a coisa do Tiago, mas eu não consigo, mesmo que fosse um adulto, eu acho que poderia ser repreendido na mesma, porque boys will be boys é uma frase que sempre que é usada é para tentar justificar comportamentos que os homens deviam ser repreendidos. Pois, e sendo assim, é uma frase, eu nem sei, sendo assim uma expressão, nem sei se pode ser ela classificada de verdadeira ou de falsa. Digamos assim, sim. Nós não poderíamos, quer dizer, não deveremos mesmo inferir da própria pergunta que a mãe se está a referir a um adulto, seguramente não a uma criança, porque não se vai acusar ou censurar uma criança por ter um comportamento infantil. Sim, sim. Do contexto, nós temos de inferir que é alguém do qual não se espera esse comportamento infantil. Sim, sim, sim. Uma não criança, um adolescente ou qualquer coisa assim. Porque childish talvez apenas ter, mas um adolescente pode ficar. Mas o ponto que queria levantar é boys will be boys é uma tautologia, como todas as tautologias, são informativas ou não? Em última análise não acrescenta nada. Portanto. Exatamente. Então, percebem como nós podemos ver que existe então uma quebra de diferentes máximas. A primeira é, claro, a relação, porque não é uma resposta, mas o ponto fundamental aqui é a quantidade. Não diz nada. Nós temos, não diz nada mais, não diz nada menos. Então, não é informativo. Uma mesa é uma mesa. Ponto. É aí. Será nós que tentamos de tirar informações, uma informação diferente, porque não leva nenhuma informação. Ok? Então, esta é a quantidade. Quando vocês encontram as tautologias, ou tautologias não são informativas. Quantidade há que ver com a quantidade de informação. Então, quando há uma dúvida relativa à informação, é que está a dar menos informações do que é entendida. Mas eu vejo aqui que vocês responderam também com conventional implicature. É muito interessante, porque onde é que está a conventional implicature? Eu não sei, mas quer dizer, se calhar estou a partir de uma compreensão de conventional implicature, mas eu diria que uma pessoa poderia escolher essa opção na mesma linha daquilo que a Raquel estava a dizer há pouco, de que há um sentido específico de boys will be boys que normalmente é aceitado e que diz alguma coisa normal e convencional em certa medida. Aqui, o ponto é, se tu dizer boys, boys tem um significado, ponto, tu decodificas esta informação que está na linguagem, e ponto, não há muito implícito. Eu vou, através do uso boys will be boys, porque não é informativo, eu vou retirar uma informação a mais, que é a frase em si, como é que é utilizada, que vai ter este significado a mais. Mas, por exemplo, se eu vou perguntar como é que será os meninos no próximo milénio, boys will be boys. Pronto. Vão continuar a ser meninos. Sim. Não vou retirar mais informações. Então, não é suficiente. Mas há uma implicatura convencional. Onde é que está? Que eles terão o mesmo comportamento, não sei. Exatamente. Que é
Júnior teve um comportamento infantil na noite passada. Eu vou tomar isso por certo. Esta é a implicatura convencional. Convencional, que ele é parte da sintaxe. Okay? To think of. Certo? Ok. Vamos ver. Depois, nós temos número 3. Do you like linguistics? I feel an extremely deep sensation of joy every time I see a page on syntax. Peço que eu posso só pôr uma questão ainda em relação ao 2? Sim. Porque eu por acaso, quase de todas, a primeira que eu escolhi foi o modo, porque me pareceu que a resposta era ambígua, não qualquer outra coisa. Ok. Mas quer dizer, ambiguidade. Mas eu mais do que defender o modo ou a qualidade ou a relação ou a implicação convencional, eu queria, quer dizer, não sei, queria perguntar-lhe sobre o próprio exercício, porque me parece que se é um caso, o exercício é identificar uma máxima, então à partida qualquer máxima pode ser verificada, seja por falha, seja por que está a ser recorrida, porque em última análise nós conversamos se de facto se pode aplicar a teoria de Grice aplicando as máximas ou retraindo de as aplicar e, portanto, a ambiguidade do exercício não permite distinguir o que é que está a ser pedido, acho eu, e por isso é que, quer dizer, eu conseguiria defender todas as máximas que estão a ser perguntadas se existem ou se não existem, se estão a ser quebradas ou não estão a ser quebradas. Ótimo. Então, o exercício era ver qual é que é a máxima que leva, que, em um certo sentido, leva a interpretação de uma forma diferente do que está escrito. Aqui, o problema, tu estás a dizer ambiguidade. Nós aqui, eu não vejo nada de ambíguo, porque apenas depois, a ambiguidade está a dizer, no enunciado completo, o enunciado consiga retirar a ambiguidade que possa levar a uma confusão, sim ou não, ou está a desfrutar esta ambiguidade, ou está a deixar uma ambiguidade muito grande aí. Então, imagina, é claro que nós já trabalhamos na máxima, mas aqui, o que fica estranho? O que é estranha nesta resposta? Ambiguidade não parece que seja estranha. Vamos ver a máxima de maneira, então. Vamos ver quando a maneira está posta em causa, assim que percebemos qual é que é a diferença. Aqui não é uma tua avaliação sobre tudo o que possa ser envolvido. Aqui é apenas ver qual é que é a máxima que fica mais em vista, que é envolvida para nós interpretar o significado da troca. Agora, vamos ver a 3, que vocês responderam a maneira. Por quê? Viola a submáxima de ser breve. Exato. Aqui, é claro, quando eu vou a dar uma resposta, em vez de dizer eu gosto imenso, eu estou a fornecer uma quantidade não é uma quantidade de informação, mas uma descrição. A informação fica sempre a mesma, mas vou descrever numa forma demasiado comprida, uma coisa que poderia ser numa forma muito, muito abreviada. Então, imagine sempre que é uma relação entre o marcado e não marcado. Quando eu posso ter a possibilidade de fazer as coisas numa forma e não faço. Então aí percebem que há uma quebra. Eu poderia ter feito, mas não fiz. Agora, eu poderia ter dito gosto imenso, mas não fiz. Então, não é a quantidade de informação, a informação está mesmo ali. E gosto imenso. Mas não diz gosto imenso. Descreve o que gosto imenso significa. Então, estou a
utilizar uma formulação que é muito, muito, muito mais comprida do que era necessário. Então, aí a maneira é o que é posto em causa. Percebem como be brief e a quantidade podem ser barulhadas. Por quê? Porque, claro, parece que se eu vou dar uma resposta muito comprida, vou fornecer mais informações. Não, na realidade a informação é sempre a mesma. O que vai mudar é fornecer uma descrição, uma paráfrase, em vez de uma síntese. Então, não é mais informação. É apenas uma expressão mais comprida. Ok. E aqui. I was absent on Monday. Did I miss anything important? Oh, no, of course. We never do anything important in class. Agora, a qualidade, por quê? Foi a resposta à qualidade. Eu acho que é porque se parte do princípio que o professor quebra a máxima, ou digamos, a condição de estar a dizer alguma coisa de verdadeiro. Exatamente. Então, o professor mesmo acredita que não fazem nada importante? Não podemos tomar isso por certo. Isso não se pode. Então, o professor está mesmo a não ser sincero. Então, está a dizer alguma coisa que ele acredita ser falso. Então, esta é claramente a qualidade. A relação, aqui há uma relação perfeita. Did I miss anything important? Ou não? Of course not. Então, uma resposta que por Grace era perfeita. Então, não pode ser relação. Conventional implicatures. Onde é que está a conventional implicature? Na forma como a resposta do professor pode ser tomada, como ironia, e nesse sentido seria uma implicação convencional decorrente daquilo que eu disse. Ok, muito bom. Cuidados aqui, nós estamos a falar de duas coisas diferentes. Uma é a implicatura convencional e uma implicatura semântica, ok? É relacionada ao aspecto não da ironia, que é uma implicatura de uso. Mas aqui nós estamos a falar de um aspecto semântico que está escrito mesmo na linguagem. Então, aqui há uma implicatura semântica. Onde é que está? Há uma implicação. Só se for as tais implicaturas que o professor mencionou a respeito do também, coisa assim. E nesse caso seria, não sei, ou não sei, não estou a ver agora. Alguém tem alguma ideia? O que sinaliza isso é o of course not. Of course not é explicitamente e não tem grandes implicaturas aqui. Claramente que não, uma expressão é a um nível pragmático está a exprimir que é óbvio, é uma obviedade. Aqui não há grande, é uma marca pragmática da própria atitude. Há um elemento semântico que é muito claro, que fez barulhar muitos filósofos na antiguidade. Never. Não. Never diz claro, muito claro. Domingos, perdeste as chaves. Por onde é que perdeste as chaves? Ou perdeste a tua Ferrari? Melhor. O Domingos ontem perdeu a sua Ferrari.
o que é que nós estamos a convencionalmente implicar? Ele tinha um Ferrari. Exatamente. É mesmo assim. Então, o problema é perder. Miss. Did you miss your horns? Did you miss your Ferrari? Ok? Então, alguma coisa foi feita. Ok? Ele está convencionalmente a implicar que alguma coisa foi feita na sala de aula. Ok? No número 5. Do you want to go to the movies tonight? My little sister is coming for a visit. Aqui vocês disseram muito bem relação, porque não há uma relação, não é um sim ou não. Está a dizer outra coisa. Está a fornecer uma informação em vez de dar uma resposta. Esta é mesmo o aspecto mais. Conventional implication. Onde é que vocês encontraram uma implicatura convencional? Há uma ideia de impossibilidade que surge a partir do momento em que ele diz que a irmã dele o vai visitar. Ótimo. Esta é uma possibilidade semântica ou uma impossibilidade, digamos assim, ontológica, real, factual? Nós estamos a falar da semântica da língua ou do mundo? Eu sei que o professor quer que eu responda que é do mundo, mas eu não percebo a distinção entre semântica e mundo, uma vez que o problema da linguagem é que tem uma referência, ou tem a pretensão de ser uma referência, tem uma necessidade semântica de se referir ao mundo, e a partir do momento em que se liga às duas, eu não sei. Ok, por exemplo, nós vamos imaginar que eu vou dizer, então tu vens? É claro que sim, porque a minha irmã pequenina gosta muito dos filmes. Percebes? Aqui o ponto é que o que é que nós, a maneira de como nós conhecemos o mundo é diferente de como a língua, digamos assim, modela o mundo. Ok? Dizer perder há uma necessidade, tem uma estrutura própria que não pode ser outra maneira. Mas aqui ele está a mostrar uma forma de impossibilidade que habitualmente é uma coisa que acontece normalmente. Tudo o que tu podes dizer, sim, isso pode acontecer. É uma coisa que nós normalmente olhamos, normalmente a gente faz assim. Mas se houver uma possibilidade contrária, já não acontece, percebes? Agora, imagina que a irmã pequenina gosta dos filmes, então esta seria uma resposta como sim, claro que sim, não é uma possibilidade. É uma maneira como nós normalmente pensamos, então vem de fora, quer estar comigo, então se eu quero estar com ela, normalmente eu não vou ao cinema, etc, etc, etc. Então é uma forma como nós, são as nossas estereótipos. É um estereótipo, então, ou é uma regra semântica. Okay? Miss é uma regra semântica, está no dicionário. O fato da irmã que não possa ir ao cinema, não é? Já é um conhecimento de como o mundo normalmente é, uma habitude, é uma forma que é relacionada ao estereótipo. Ok? Ok, vamos ver número 6. Where are you going? Out. Aqui, fantástico, é a quantidade. E por quê? Quando eu digo where are you going, eu preciso uma resposta de como. É um bocado uma tautologia, porque eu pergunto where are you going quando uma pessoa está a sair. Então, eu preciso de uma coisa um bocado mais específica. Ok?
Então, aí o resto não é o caso. A implicatura convencional estará relacionada à estrutura sintática. Where are you going? Então, significa que tu estás a ir em algum lado. Então, aí é mesmo a estrutura sintática da frase do uso do where, ok? Que pressupõe ou implica convencionalmente que a pessoa esteja a sair. Ok? Did Sam invite Anne to the party? He invited John and Carl. Agora, vocês explicaram como a relação. Por quê? Professor, Diz. não sei se é só comigo ou não, mas eu não estou a conseguir ver as frases. Consegues agora? Não. Aí. Espera um segundinho. Eu vou cancelar tudo. Agora, consegues ver? Ainda não. Oi, oi, oi. Vamos ver como é que nós podemos... Eu estou a conseguir ver bem e tenho sobre a modo de uma janela, não sei se pode ser. Talvez eu vou pôr a janela assim. Agora? Ainda não, professor, ainda aparece a barra. Aparece a barra. Então eu vou cancelar. Eu vou lançar outra vez. Ok. Se não, então, vamos fazer assim. Eu vou escrever diretamente. Vocês conseguem ver o que é que estou a escrever. Did Sam invite Anne to the party? He invited John and Carl. Então, vocês explicarem isso como a relação. Por quê? Porque não está a responder à pergunta que o Sam, que o interlocutor fez. Exatamente. Então, seria yes ou não. Eu vou dar uma resposta diferente. Exatamente, por causa disso. Então, vocês... e depois, há uma implicatura convencional. Onde é que está? O que é tomado por certo, de um ponto de vista mesmo necessário da língua. Que ele convidou o John e o Carl? Isso eu digo explicitamente. Alguma informação implícita que, se eu tiro esta informação, não faz muito sentido o resto. Porque nós compreendemos implicitamente, através da implicatura, que a Anne não foi convidada. Sim, exatamente. Porque ele está... Exatamente. E claramente é de relação, mas a implicatura é que existe uma parte. Ok? Por quê? Porque há um nível sintático e eu estou a dizer to the party. Então, houve uma festa. Porque toma, por certo, esta parte é o nível da estrutura sintática da frase. Ok? Vamos acabar. Depois vamos fazer um outro último exercício. Aqui parece tudo perfeito. Have you cleared the table and washed the dishes? I've cleared the table. Exatamente. É uma quantidade. Está a responder ao ponto. E forneceu a quantidade menos informação do que é pretendido. Muito bem. Aqui não parece haja uma implicatura convencional, todavia. Okay? E o último. Don't you think
The bill is a pain in the neck. I like your tie. Aqui é uma quebra muito forte da relação. Ok? Aqui é perfeito. Então, e vocês fizeram um trabalho muito, muito bom, porque não era fácil e nós tínhamos apenas pouca. Nós agora vamos, a próxima vez, fazer outros exercícios sobre isso. Agora, quero só mostrar outro pequeno vídeo para acabar e ver o que está em causa aqui, porque é apenas para ter um bocado a ideia do que é a natureza destas implicaturas. What does he pay you for murdering me? $500 to get the name. Espera que está aqui, talvez. Não, desculpa. Não era esta que queria mostrar-vos, que não sei porquê. Mas vamos acabar aqui, porque senão vou vos confundir. Eu preparei, todavia, vários exercícios, 5 diferentes. Então, na próxima segunda-feira, nós vamos a fazer apenas os exercícios e na próxima quarta vamos a tratar da cancelabilidade, vamos fazer mais um exercício, mas acho que seja bastante claro para escolher, para esclarecer as dúvidas, estes exercícios conjuntos. Ok? Pode ser que nós vamos, então, acabar com fazer mais exercícios sobre isso, porque vejo que haja muitas dúvidas que podem ser muito rapidamente esclarecidas. Ok? Obrigado, professor. Ok, obrigado. Tudo fica gravado, então eu ponho no internet e vamos na quarta-feira ser presencial. Tudo. Ok? Obrigada, professor. Até quarta. Tchau. Até quarta. Tchau, tchau. Professor. Adeus. Tchau, tchau.